Olá, amigos telespectadores da Rede de TV+, TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E vocês conferem as principais notícias que dão início a este fim de semana. TSE remove STF e Forças Armadas da fiscalização do sistema eleitoral brasileiro. Governo brasileiro enfrenta dilema orçamentário com aumento nos gastos com saúde. Ministro da Casa Civil anuncia estratégia para conter armamentos pesados de criminosos. Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal realiza prisões e busca em 5 estados. Justiça de Nova York declara ex-presidente Donald Trump culpado por crime de fraude. E a Anvisa autoriza pesquisa clínica para tratamento contra o câncer. Essas e outras notícias você confere agora no Plantão de Notícias. O Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas não fazem mais parte da fiscalização do sistema eleitoral brasileiro. A medida proposta pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi aprovada por unanimidade nesta terça-feira, dia 26, com o argumento de que não é competência das Forças Armadas e do Supremo Tribunal Federal fiscalizar o sistema eleitoral. Além da exclusão que ficou decidido pelo teste de integridade da urna com a biometria, o procedimento é realizado para verificação se o voto digital foi contabilizado. E, de acordo com Moraes, as Forças Armadas vão continuar auxiliando no transporte de urnas eletrônicas e na segurança dos eleitores em locais de votação. Confira a matéria. A medida proposta pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi aprovada por unanimidade nesta terça-feira, com o argumento de que não é competência das Forças Armadas nem do Supremo Tribunal Federal fiscalizar o sistema eleitoral. Além da exclusão, ficou aprovado o teste de integridade da urna com biometria. O procedimento é realizado para verificar se o voto digitado foi contabilizado. De acordo com Moraes, as Forças Armadas vão continuar auxiliando no transporte de urnas eletrônicas e na segurança dos eleitores e locais de votação. A proposta foi aprovada 1 ano após a crise entre o tribunal e os militares no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Continuam no grupo fiscalizador partidos políticos, representantes do Ministério Público, do Congresso Nacional, da Polícia Federal, entre outras entidades. A medida entra em vigor a partir das eleições municipais de 2024. O que nós temos notado é que, ao longo dos anos, cada vez mais o Supremo Tribunal Federal interfere nas decisões do Congresso Nacional. Vale relembrar e ressaltar que os poderes são independentes, porém harmônicos, todavia independentes. E agora vem uma outra bomba aí, essa agora diz respeito à saúde. O governo brasileiro enfrenta um dilema orçamentário após a aprovação do arcabouço fiscal que reativou o piso constitucional de gastos com a saúde. Isso significa que o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve receber um aumento de 20 bilhões de reais nos gastos. No entanto, essa verba extra não estava prevista no orçamento de 2023. O governo ainda não definiu de onde tirar esses recursos. Vamos à matéria? O governo tem até o fim do ano para ampliar em 20 bilhões de reais os gastos com o SUS. Com a aprovação do arcabouço fiscal, voltou a valer o piso constitucional, uma regra que exige um investimento mínimo em saúde de 15% do total das receitas correntes líquidas. Desde 2017, quando o agora extinto teto de gastos limitou as despesas da União, o orçamento da saúde era corrigido apenas pela inflação. Bom, mais uma vez aí também a exposição do Congresso. O Congresso parece não estar de acordo com a medida. O dinheiro extra não tem previsão no orçamento deste ano e o governo não sabe de onde vai tirar os recursos para cumprir a nova determinação. A equipe econômica defende que o piso seja aplicado a partir do ano que vem,
mas depende da aprovação do Congresso. E a ideia não foi bem recebida por parlamentares da oposição e até do centro. Até mesmo o presidente Lula defendeu ontem, ao lado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, o aumento dos gastos com o SUS. A gente pode levar saúde de primeiro mundo para todo mundo nesse país. E aí nós temos que ter em conta que saúde custa dinheiro. Saúde de qualidade custa dinheiro. E é importante a credibilidade que o SUS conquistou durante a pandemia dá ao SUS o direito de dizer ao povo brasileiro que é preciso mais recursos para a saúde. Uma alternativa para driblar o piso foi proposta pelo líder do governo na Câmara, Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Ele propôs que este ano, excepcionalmente, a regra seja restrita ao valor que já está no orçamento da saúde. Isso reduziria o custo extra de 20 para 5 bilhões de reais. A medida foi incluída num projeto de lei que trata da compensação a estados e municípios pela desoneração do ICMS. Mas o texto, aprovado pelos deputados, enfrenta resistências no Senado, onde aguarda para ser votado. Mesmo assim, o deputado petista Carlos Zaratini está otimista. Sim, eu acho que o governo tem condições de votar no Senado, deverá votar essa semana ou a semana que vem, e com isso esse projeto vai adiante. Qual é o problema agora? É que você retirar 20 bilhões de outras dotações e transferir para a saúde, você praticamente paralisa todos os outros ministérios. Bom, mais uma vez, vale comentar essa nova edição. O presidente da República fala o tempo todo que é preciso expandir a defesa e que isso faz a economia crescer, que não se pode chamar de gasto, mas de investimento. A mentalidade do governo é que mais gasto não é um problema, é a solução. Vale ressaltar que quando o arcabouço fiscal aumenta a dívida pública, gera também aumento dos juros e uma série de consequências negativas para a economia. E agora, em consequência da onda de violência que assolou e que assola a Bahia, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta quarta-feira, dia 27, que o governo está planejando uma estratégia para conter o armamento pesado em posse de criminosos. A decisão é uma resposta a essa onda de violência que se instaurou na Bahia, que vem sofrendo com um aumento significativo na posse de armamentos pesados por parte de criminosos. Apenas esse ano, para vocês terem uma ideia, quase 50 fuzis foram apreendidos no estado, ressaltando a gravidade da situação. Acompanhe. A declaração do ministro foi durante entrevista para rádios da Bahia, estado onde Rui Costa foi governador até o ano passado e que enfrenta uma grave crise na segurança pública. O país voltará a ter controle desse armamento e vai desestimular. Arma só traz morte, só traz tristeza, e é por isso que é preciso pacificar, é preciso tirar esse armamento pesado das ruas. O ministro disse que irá se reunir com o Ministério da Defesa para definir uma ação de contenção de armamento pesado. Em nota, a Casa Civil afirmou que o tema está em fase inicial de discussão. O que nós não podemos é repetir, infelizmente, os erros dos últimos 4 anos, onde houve, por parte do governo federal, um incentivo, uma liberação para que cada pessoa tivesse 40 armas, 50 armas. E a gente está vendo que esse armamento todo e essas munições foram parar na mão dos criminosos. Nos últimos 4 anos, a política de armas foi administrada com instrumentos jurídicos frágeis, 10 decretos e 14 portarias, nenhuma lei. De 2019 a 2022, o número de brasileiros com autorização para ter armas aumentou 7 vezes, de 117 mil para 783 mil. No mesmo período, mais de 900 mil novas armas foram registradas pelos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. No dia da posse, em janeiro, o presidente Lula assinou um decreto revogando diversas mudanças promovidas nos anos anteriores.
atiradores. E em julho, publicou um novo decreto, restringindo ainda mais quem pode ter acesso a uma arma, a validade do registro, a quantidade de equipamentos, o calibre e o transporte. Além disso, lançou um programa de recompra de armas de cidadãos comuns pelo governo. O decreto transfere do Exército para a Polícia Federal a responsabilidade de fiscalizar as atividades envolvendo armas e munições no Brasil. A mudança será progressiva e está programada para terminar em 2025. Neste período, a Polícia Federal deverá criar 27 delegacias de controle de armas, uma para cada estado e Distrito Federal. Isso vai melhorar substancialmente o problema do controle das pessoas que têm autorização para a compra de armas, para o porte de armas, principalmente para os CACs. Mas isso não vai afetar substancialmente a enorme quantidade de armas pesadas que já está nas mãos dos criminosos. Só no Rio de Janeiro se estima que existe entre 10 a 20 mil armas de guerra, que são fuzis, basicamente, em mãos principalmente das facções de traficantes que tem no Rio de Janeiro. E ainda, a Polícia Federal executou mandados de prisão e busca-apreensão em 4 estados e no Distrito Federal, na 17ª fase da Operação Lesa Pátria. A operação visa investigar suspeitos envolvidos nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. Entre os alvos da operação está Aildo Francisco Lima, que já está preso e foi visto sentando na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante a invasão de prédios públicos. Entre os alvos da operação desta quarta-feira, Aildo Francisco Lima, que já estava preso. Ele chegou a fazer uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante a invasão dos prédios públicos. Um outro mandado de prisão foi expedido contra a advogada Margarida Marinalva. Ela foi apontada na investigação como responsável por recolher celulares de envolvidos nos atos, dificultando a identificação deles. Marinalva se entregou no início da noite. Eu nem estava lá no dia. Em nota, a OAB do Distrito Federal afirmou que Margarida é conselheira da subseção de Águas Claras e que o órgão entende que a atuação dela se deu dentro dos limites da advocacia. Os suspeitos alvos da operação são acusados de crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E a bomba agora vem dos Estados Unidos. A Justiça de Nova York declarou Donald Trump culpado pelo crime de fraude. O ex-presidente americano foi acusado de inflar o próprio patrimônio para conseguir melhores condições de empréstimos. Acompanhe essa notícia. A decisão da Justiça de Nova York é um revés para Donald Trump, num processo que corre desde setembro do ano passado. O ex-presidente e a organização Trump são acusados pela Procuradoria-Geral do Estado de inflar, durante uma década, em mais de 2 bilhões de dólares os valores ativos e de patrimônio líquido para obter melhores condições em empréstimos bancários e seguros. A acusação inclui os filhos mais velhos de Trump, que são sócios da companhia. A Procuradoria pede como penalidade multa de 250 milhões de dólares, além da proibição, tanto para o ex-presidente quanto para os filhos, de dirigir qualquer empresa. O julgamento do caso está marcado para a semana que vem. Trump, que é pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, diz nunca ter cometido fraude e afirmou que vai recorrer. E agora, uma boa notícia na área da saúde. Vamos lá? A decisão da Anvisa autoriza o Instituto Butantan e a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto a começar ensaios clínicos. O estudo será realizado com um medicamento que tem como base células de defesa geneticamente modificadas e reprogramadas em laboratório para destruir tumores de células denominadas CAR-T. A decisão da Anvisa autoriza o Instituto Butantan e a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto a começar um ensaio clínico com um medicamento que tem como base células de defesa geneticamente modificadas e reprogramadas em laboratório para destruir tumores, chamadas de células CAR-T. A pesquisa foi desenvolvida por cientistas brasileiros para ser usada no tratamento de câncer no sangue. O ensaio clínico vai avaliar a segurança e eficácia para tratar pacientes com leucemia linfóide aguda B e linfoma não Hodgkins B.
em casos de reaparecimento da doença ou resistência ao tratamento padrão. Este ano, o publicitário Paulo Peregrino, de 61 anos, teve remissão completa do linfoma que tratava havia 13 anos com a terapia CAR-T. Segundo a Anvisa, este ensaio clínico aprovado agora tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de produtos de terapias avançadas disponíveis no SUS. E vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. Meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também. Já de volta ao retorno do intervalo, vocês conferem agora as notícias locais. Vereador de Magé declara em entrevista que não será candidato nas próximas eleições. O vereador Leonardo Franco Pereira, o Léo da Vila, declarou ao portal T1 que estará fora da disputa ao cargo de vereador no próximo pleito. A nossa emissora, através de contato com o parlamentar magéense, ouviu as alegações pela desistência que parecia ter conotação política. Léo da Vila, no entanto, justificou que pretende dedicar os próximos anos compartilhando mais efetivamente junto aos seus familiares. O vereador tem 4 mandatos consecutivos e já exerceu por mais de uma vez a presidência do Parlamento Municipal. A notícia, de certa forma, mexe com a composição das próximas eleições. O vereador é hoje aliado e componente da base do governo municipal. Bom, nós vamos aguardar os desdobramentos dessa decisão e voltamos atualizando essa notícia que envolve os bastidores da política de Magé. E dando continuidade às notícias locais, vocês acompanham agora com Maurício Aragão, que as divisões de base em Mirim e Cadete movimentam a etapa do CARD em Guapimirim. Fundação de Rio das Ostras de Cultura abre novos cursos. É contigo daí, Maurício Aragão. As categorias Mirim e Cadete marcaram mais uma vez uma etapa do Campeonato Carioca de Kart, disputado no Kartódromo de Guapimirim. Os pilotos da categoria Mirim, que vai de 7 a 9 anos, e Cadete de 9 a 11, brilharam. No Mirim, destaque para Victor Luz, da equipe TMJ, Team Mari Júnior, que conquistou o primeiro lugar na etapa e agora lidera a competição. Já no Cadete, o vencedor também segue na classificação geral em primeiro lugar. Foi o Murilo Parreira, da equipe Frist, Jaime Campos. A última etapa do Carioca de Kart acontecerá em 2 de dezembro, juntamente com o estadual. Será promovido um evento único em Guapimirim. A Fundação Rio das Ostras de Cultura está abrindo 4 novos cursos na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, que funciona na Praça José Pereira Câmara, no centro da cidade. Os cursos são alta costura prática, mandalas de linha em vareta de bambu, práticas sustentáveis e experiências de vida e vivência com arte e terapia, melhorar o mundo começando por nós. Cada curso tem o custo de R$ 85,00 de inscrição. O curso Práticas Sustentáveis e Experiências de Vida é o único que não exige idade mínima. Já os demais exigem que os participantes tenham a partir de 12 anos de idade.
Bom, agora a gente traz uma notícia curiosa de Teresópolis. Aconteceu nesta terça-feira, dia 27, uma visita de equipe de fuzileiros navais que estão percorrendo também Petrópolis e Nova Friburgo para verificar qual logística é necessária em caso de necessidade de atuação da Marinha no período de verão de 2024. Os técnicos estão fazendo visitas em área de pouso de aeronaves e possíveis locais para montagem de hospitais de campanha, se necessário. Ainda segundo nota da Prefeitura, é apenas um trabalho de levantamento para o período de verão. Mas a gente viu imagens aí de um vídeo divulgado em redes sociais que a pessoa que gravou afirmou que a Marinha estava vindo a Teresópolis para desalojar a Prefeitura de um terreno que a Prefeitura havia invadido, o que acabou se confirmando que era uma fake news. Mas vamos agora à previsão do tempo. Rio apresenta instabilidade com chuvas moderadas, a previsão de ventos fortes e descargas elétricas. A temperatura na capital fluminense não deve ultrapassar os 26 graus centígrados. Acompanhe com o Clima Tempo. Nesta quinta-feira, uma frente fria associada a um ciclone extratropical ainda deve manter as instabilidades sobre o sudeste do país, mesmo se deslocando em direção ao oceano. E a chuva acontece com muita persistência e volume, onde o alerta é de temporais, que é a região da Zona da Mata Mineira e áreas mais centrais de Minas Gerais. O volume é alto, a chuva vem acompanhada de rajadas de vento e até mesmo possível queda de granizo. No estado de São Paulo, em áreas do sul e também do litoral, chuva de moderada a forte intensidade que deve vir acompanhada de rajadas de vento. Já em relação ao Rio de Janeiro, litoral sul e da região metropolitana, chuva moderada, que também pode vir com ventania e descargas elétricas. Já em relação ao interior de São Paulo, áreas como Piracicaba, áreas mais centrais do estado, tempo firme deve prevalecer, assim como a metade norte de Minas Gerais e o extremo norte capixaba. Já em relação às áreas que chove no estado do Espírito Santo, a chuva é muito isolada, passageira, o volume acumulado não é muito expressivo, mas ainda assim, por conta do ciclone, teremos ventania no estado. Vento que chega na casa dos 80 km por hora. No Triângulo Mineiro, norte do estado de São Paulo e áreas do oeste, a chuva também deve ser passageira entre a tarde e a noite. O volume acumulado não é muito expressivo. E falando nas temperaturas, vamos observar uma queda brusca nesta quinta-feira. O dia começa com 14 graus em São Paulo e a máxima chega apenas na casa dos 20 graus. 26 no Rio de Janeiro, 28 em Vitória e em Belo Horizonte, onde a chuva acontece ainda com intensidade, temperatura deve ser alta, máxima de 35 graus. E vamos falar agora de Libertadores da América. O Fluminense e Internacional empataram no jogo eletrizante pela ida das semifinais da Libertadores. O duelo no Maracanã teve 4 gols de virada e expulsão. Fluminense e Internacional protagonizaram um grande espetáculo no Maracanã nesta quarta-feira, dia 27, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. No fim, ficou tudo igual, empatado em 2-2 no placar. E a decisão da vaga na final estará em aberto na próxima quarta-feira, dia 4, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Pelo Fluminense, o artilheiro da Libertadores, Germán Cano, marcou 2 gols, dando apenas aquele toquezinho familiar em ambos os gols. No Colorado, os gols foram de Hugo Malo e Alan Patrick, um em cada tempo. O tricolor teve o lateral direito Samuel Xavier expulso no fim do primeiro tempo, após receber o segundo amarelo. Na hora da expulsão, o Fluminense vencia a partida por 1-0. O Colorado empatou ainda na etapa inicial com o espanhol Malo e virou em um belo gol de Alan Patrick. Mas Cano voltou a ser decisivo e garantiu um empate dramático no Maracanã, que recebeu
69 mil pessoas. Finalizando, um novo empate leva a decisão para pênaltis. Quem vencer estará na decisão no dia 4 de novembro, no mesmo Maracanã. A decisão dependerá ainda da partida contra o vencedor de Palmeiras e Boca Júnior. O Flu busca seu primeiro título e o Inter sua terceira taça. Vamos agora ao giro de notícias das redes sociais. Após confronto com PMs, 6 elementos foram mortos pela polícia na zona oeste do Rio de Janeiro. 6 pessoas foram mortas na comunidade da Cascatinha, na zona oeste, durante um patrulhamento policial em um parque da região. Apontados como traficantes pela polícia, eles foram mortos em combate. Nenhum agente foi ferido, segundo a PM, que participavam da patrulha policial militar do 31º Batalhão de Polícia, em conjunto com a Polícia Ambiental, o BOP e também do Grupamento Aeromóvel, comunicou a corporação. Os supostos traficantes foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde já chegaram sem vida. Abre aspas. A comunidade segue ocupada por tempo indeterminado, fecha aspas, devido à disputa territorial entre os grupos de criminosos rivais, comunicou a polícia em nota. Foram apreendidos um fuzil e 5 pistolas na ação. E o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu por incitação ao crime de estupro. Decisão foi dada pela Justiça do Distrito Federal. Acompanhe. E em discussão com a colega Maria do Rosário, também deputada, disse que jamais a estupraria por ela não merecer. Bolsonaro foi processado e passou a responder às acusações no Supremo Tribunal Federal. Mas o processo foi suspenso em 2019, quando assumiu a presidência da República. Agora que perdeu o mandato e o foro privilegiado, o caso seguiu para a primeira instância da Justiça. A decisão de torná-lo réu por incitação ao crime de estupro foi do juiz Omar Dantas Lima, da 3ª Vara Criminal de Brasília. Pelas redes sociais, o ex-presidente se defendeu. Alegou sempre ter sido a favor de punições mais severas para esse tipo de crime. Disse também que foi ofendido antes da reação. Disputa entre tráfico de drogas e milícia em Duque de Caxias tem manhã de tiroteios, veículos incendiados e invasão a condomínio. Um confronto entre criminosos rivais começou por volta das 7 horas desta quinta-feira, dia 28. Ônibus e carros foram incendiados e uma fumaça preta era vista de longe. O confronto entre criminosos rivais afetou a rotina de moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao menos 2 ônibus e um carro foram incendiados na comunidade do Pantanal e um intenso tiroteio assustou moradores da localidade da Jaqueira. Criminosos atearam fogo em veículos da Rua Essa de Queiroz e Rua Soares de Andréia, no Pantanal, às 9 horas e 40 minutos. Os bombeiros tentavam controlar as chamas. A fumaça preta pôde ser vista de longe e de longa distância. Depois que o fogo em um dos ônibus foi controlado, moradores aproveitaram a situação para remover a estrutura metálica que sobraram da carcaça do veículo. Outros homens fizeram o mesmo com o carro, que também foi queimado. E assim nós terminamos mais uma edição do Plantão de Notícias. Agradecendo a você, amigo telespectador, pela sua audiência e você também que nos acompanha através das nossas redes sociais. Em especial, os nossos agradecimentos à nossa equipe técnica. Muito obrigado e até a próxima edição.